Então, turma, na aula passada, nós começamos a falar sobre um dos pontos dentro da farmacologia, que é o processo de farmacocinética. Quando nós falamos nessa farmacocinética, nós estamos falando do movimento em que o fármaco faz no organismo, né? E aí, quando se fala nessa farmacocinética em si, quando fala nessa farmacocinética em si, nós estamos falando de quatro etapas. Que etapas são essas? Essas etapas estão associadas à característica de absorção, à característica de distribuição, à característica de metabolismo e a característica de eliminação. De modo geral, quando nós falamos nesse aspecto em si da farmacocinética, nós temos que entender que todo o fator associado ao movimento que o organismo faz, o movimento que o fármaco faz no organismo, ele é importante. Então, o que é que acontece? De modo geral, nós temos aí, só um momento, turma. De modo geral, quando nós falamos nessa farmacocinética, nós estamos comentando da característica do fármaco e o seu movimento no organismo, que ele é dividido em quatro etapas. Ele é dividido em absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a absorção e nós falamos também sobre iniciamos, né, e falamos sobre a distribuição. É importante nós entendermos que nesse processo de quando se fala nesse processo de absorção, é quando o fármaco ele passa da onde ele é administrado para a corrente sanguínea. E quando nós falamos em distribuição, é a capacidade do fármaco, de modo geral, ele circular pelo organismo e também ser distribuído para o tecido. O que seria isso de modo geral? É importante nós compreendermos que da maneira que o fármaco ele é necessário entrar no organismo, ele também precisa exercer algumas características dentro do nosso corpo e, por si, ser eliminado. Quando se fala na absorção, nós estamos falando dos aspectos associados a algumas características, né? Quais são os fatores que favorecem a absorção de um medicamento? O medicamento ele tem que ter perfil lipossolúvel para poder atravessar a barreira das membranas. O fármaco ele tem que ter um perfil também hidrossolúvel para que ele possa se diluir nas secreções gástricas e nas secreções intestinais. Então, tem vários fatores. E quando nós falamos na distribuição, é basicamente o processo o quê? Associado, onde o fármaco, ele reversivelmente, ele abandona o leito vascular e entra no interstício. O que seria isso? O fármaco, ele está lá no interstício, o fármaco está dentro do sangue, dentro do vaso sanguíneo, e esse fármaco, ele sai de dentro do vaso e vai para o tecido, onde ele vai agir. E depois que ele age, esse fármaco ele volta de novo para a corrente sanguínea para poder ser eliminado. E isso aí tem a ver com a característica de distribuição. E aí, quando se pensa nesse contexto da distribuição, é interessante nós compreendermos uns fatores, como, por exemplo, quais são os fatores que podem favorecer com que o medicamento ele seja distribuído em maior quantidade ou em menor quantidade? O fluxo sanguíneo.
Então, quando nós pensamos em fluxo sanguíneo, significa o quê? Quanto maior for o fluxo sanguíneo do indivíduo, ou quanto mais rápido está esse fluxo sanguíneo, a tendência é que o fármaco seja distribuído mais rapidamente. Permeabilidade capilar. O que significa essa permeabilidade capilar? É quando o fármaco, de modo geral, é quando o vaso sanguíneo ele tem facilidade em favorecer a passagem dos produtos internos do vaso para o meio externo, porque essa parede do vaso ela está mais flexível. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele está com dilatação dos vasos, ou quando ele está com vasodilatação, a tendência é que facilite, né, facilite a passagem das substâncias do meio interno para o meio externo. Outro fator associado à distribuição é a ligação com proteínas plasmáticas e tissulares. O que é que acontece? O sangue, na corrente sanguínea, existem várias proteínas e essas proteínas elas têm a função de carregar, né, de carregar substância pelo sangue. Professor, Oi. Boa noite. Boa noite. Meu querido, o intérprete da aluna Ione, você tem notícia desse rapaz? Olha, eu mandei mensagem para ele no grupo que foi criado às 18h48 e até o momento eu não recebi resposta dele. É porque ela está aqui, né? E fica inviável dela acompanhar a sua aula, né? Daí eu gostaria que se o senhor pudesse, né? Se estivesse no seu alcance, pudesse passar para a coordenação. Eu não sei se a líder da turma está na live aí, né? Na aula, para comunicar a coordenadora, né? Porque desde quando começou o processo de aula através dessas lives, ninguém tem notícia de hoje, é amanhã, é depois, vai dar certo, e assim vai se repetindo, entendeu? Ou seja, ela está só perdendo conteúdo, então ela fica inviável de acompanhar a sua aula. Certo, eu vou tentar mandar mensagem novamente aqui no grupo que está a coordenadora. Ele não olha, mas se você colocar para a coordenadora, ela vai tentar ligar para ele, né? Uhum. Ele não acompanha o grupo, não. Ele não acompanha. Tá, já várias mensagens colocadas no grupo e ele não se reporta no grupo a nada. Tá, só um momento. Ok, obrigado. Ai, ai, ai. Eu acabei de mandar mensagem aqui para a professora Luciana e vou aguardar uma resposta dela e passo aqui para você, tudo bem? Tá bom, é só para deixar em off, né? Em off não, deixar aqui no grupo registrado. Mais uma noite não, sem teste para a Ione. Eu acredito que esse material aí, mesmo, ele vai ficar disponível, acho que em algum link aí, né? Ele vai ficar disponível, né? Sim, ele fica salvo. Esse link, essa aula, ela está gravada e a aula ela fica disponível no AVA da aluna, que ela vai entrar no Encontro 8
e vai estar lá toda a aula. Acredito eu que o Alberto ele vai ter que entrar em contato com a Ione e dar essas aulas para ela. Assim, tudo bem, não vou entrar em muito detalhe para não lhe atrapalhar, mas a coordenadora com certeza vai achar uma saída, porque já é a terceira, quarta aula que era para ele já ter acionado as outras aulas, né, que já estavam salvas, mas mesmo assim não houve resposta da parte dele. Ou seja, vai só acumulando, aí está só acumulando aula e ela está sendo prejudicada. Mas tudo bem, vou passar para a coordenação para ver ela tomar as providências. Obrigado, professor, pela atenção aí. De nada. Só que fique registrado para o professor, em caso de avaliação para a Ione, por enquanto, fica um pouco inviável, porque ela está sem conteúdo, ela não tem como acompanhar. Tudo bem, sem problema nenhum. Eu Para ela não ser acredito prejudicada na questão de nota, né? acredito que isso a gente vai resolver. A coordenadora me respondeu dizendo que vai estar ligando para o Alberto, tá bom? Tá ok, tá ok. Eu peço Obrigado. eu peço para que a Ione fique aí, que talvez o Alberto entre a qualquer momento, só para a gente ter a segurança se ele vai entrar ou não, tá bom? Tá bom, tá Fico à beleza. Tá ok. disposição. Tá certo. Obrigado. Tchau. Nada. Então, turma, como eu estava comentando anteriormente para vocês, que de modo geral existem alguns fatores que estão associados à distribuição de medicamento, né? Entre esses fatores, nós temos o fluxo sanguíneo, ou seja, quanto maior a quantidade de sangue, maior será a circulação e a distribuição desse medicamento. Se por acaso tiver uma vasodilatação, né, o indivíduo ele tiver com vasodilatação, há uma probabilidade maior do fármaco sair de dentro do vaso e agir no tecido, até porque isso é como se diminuísse a resistência desse vaso. A vasodilatação, ela diminui a resistência do vaso e isso facilita com que ocorra a passagem de medicamento. E aí, como eu comentei para vocês anteriormente, uma pessoa que tem, por exemplo, aumento da temperatura ou em dias quentes, tem a tendência de ter uma vasodilatação, e essa vasodilatação ela pode facilitar a passagem do fármaco, pode facilitar a distribuição. Um terceiro fator que está associado aos fatores que influenciam a distribuição está a ligação com proteínas plasmáticas e tissulares. O que seria essa ligação com as proteínas plasmáticas e tissulares? O que é que acontece? Toda vez que as substâncias elas chegam, elas alcançam a corrente sanguínea, essas substâncias elas podem ter afinidade com proteínas que são substâncias que estão na corrente sanguínea. Quando os fármacos, de modo geral, se ligam a essas proteínas, tem tendência de que a substância ela não se desligue facilmente dessa proteína e não consiga distribuir corretamente. No próximo slide, eu vou mostrar isso mais adequado para vocês, como é que funciona essa questão das proteínas e a distribuição de substância. Um outro fator que influencia o processo de distribuição é a hidrofobicidade do fármaco. O que seria essa hidrofobicidade? O termo hidro significa água, tá? E fobicidade significa, teoricamente, afinidade, aliás, medo, né? Então, quando se fala assim, hidrofobicidade, nós estamos falando medo da água. Aqueles fármacos que têm perfil lipossolúvel, ou fármacos que têm perfil lipídico, quando ele entra em contato com a corrente sanguínea, ele tem dificuldade de circular, porque o sangue, de modo geral, a maior parte dele é constituído por água. Então, esses fármacos que são lipossolúveis, eles têm dificuldade no processo de distribuição. Então, esses são os fatores associados à segunda etapa da farmacocinética, que é a distribuição. Ainda nesse contexto, olha o que eu estava comentando para vocês anteriormente. Só um momento. O que seria, por exemplo, essa relação da distribuição e a ligação dos fármacos com as proteínas plasmáticas? Olha o que acontece. Fármacos, ao alcançar a circulação sanguínea, podem se ligar em diferentes porções às proteínas plasmáticas. O que seria isso?
Como eu comentei para vocês, as proteínas, existem proteínas, uma das principais proteínas presentes na corrente sanguínea é a albumina, tá? Essa albumina é uma proteína, logo é uma macromolécula. Então, quando os fármacos chegam na corrente sanguínea depois que foi absorvido, essas substâncias elas podem se ligar à proteína, pode se ligar à albumina. Se ligando à albumina, ela tem dificuldade de ser distribuído, facilita o processo de circulação na corrente sanguínea, mas dificulta o processo de distribuição. Lembrando que o processo de distribuição, ou o que seria distribuição, é a capacidade da substância sair de dentro do vaso e ir para os tecidos. Então, se um fármaco está ligado à proteína plasmática, logo ele não vai conseguir ser distribuído corretamente. E olha por quê? Porque a proteína, por ser uma macromolécula, ela não consegue atravessar as paredes capilares, ou seja, ela não consegue atravessar o vaso sanguíneo. Por isso que, por muitas vezes, se fala que quando o fármaco está ligado à proteína, dentro do sangue, ele é considerado um fármaco de reserva. O que seria esse fármaco de reserva? Seria, por exemplo, depois que diminui a concentração do fármaco no organismo, aqueles que estão ligados à proteína plasmática, ele começa a se desligar, fica solto na corrente sanguínea e consegue atravessar o vaso e ir para os tecidos, exercendo as suas funções. E aí eu coloco para vocês exemplos aí de quais são os tipos de fármacos que têm afinidade pelas proteínas. Exemplo, todo fármaco que ele tem perfil ácido fraco, ele tem uma afinidade muito grande pelas proteínas. Um dos exemplos aí de fármacos que tem uma afinidade muito grande por proteína é o ácido acetil salicílico, né? O conhecido aí AS, aspirina, melhoral infantil, melhoral C, né? O AS, o próprio nome está dizendo, ele é ácido acetil salicílico, então ele tem um perfil ácido. Como ele tem um perfil ácido, ele tem afinidade pela proteína, pela albumina. Então, quando um indivíduo ele faz a ingestão do AS, 95% desse AS acaba se ligando à albumina, tá? O que facilita o processo de circulação, mas dificulta o processo de distribuição. Um outro fator que está associado a drogas que têm perfil hidrofóbico, ou seja, medicamentos que são muito lipofílicos, que têm afinidade mais por gordura. Esses medicamentos eles têm a tendência também de ter uma afinidade muito grande pela proteína plasmática, pela albumina. Assim, turma, nós, de modo geral, só um momento. Retornando. Então, assim, olha só o que acontece. Lembra que ressalto que nós estamos falando sobre farmacocinética, né? E essa farmacocinética está associada ao movimento que o fármaco faz no organismo. A farmacocinética ela é dividida em 4 etapas. A absorção, que nós já conversamos na aula passada, distribuição, que nós conversamos na aula passada e agora. Só um momento. Alberto, tá me escutando?
Professor, Oi. ele tá tentando aí de alguma forma acessar, entendeu? Ele já chamou aqui 2 vezes aqui, apareceu a chamada dele. A Ione enviou para ele o link, né? Para ele acessar. Eu acho que ele Uhum. tá tendo dificuldade, mas é bom ver se alguém consegue falar com ele aí para dar uma força, porque pra gente aqui ele sumiu, entendeu? Aí ele deve Tá, estar tentando aí. entendi. Alberto, tu tá me escutando, conseguindo me escutar? Se você estiver conseguindo me escutar, o teu microfone, ele tá em mudo. Eu vou tentar mandar uma mensagem para ele aqui, eu não sei se ele vai conseguir observar. Essa observação que você tá falando aí. Entendi, porque aqui o microfone dele tá em mudo. Ele tem que clicar em cima do microfone para não ficar em mudo. Bom. Oi, oi, oi. Oi, Alberto, tá me escutando Oi. direito? Tô te ouvindo direito. Certo. E, Alberto, como é que você vai fazer o procedimento de interpretação para Ione? Você precisa da imagem? Você precisa da imagem dela ou sua? A imagem dela pela me ver. Tá. Tá? Você está falando de celular ou você está falando de computador? Olha, eu tô falando por lá, mas eu abaixei o aplicativo pro computador, porque eu fiquei emprestado com minha irmã. Não, mas de qualquer maneira, você pode ativar a sua câmera do celular para você ficar mostrando para ela, né? Você aparecer para ela e a Ione também tem que ativar a câmera dela. Tudo bem. Professor, Oi, a da Ione já tá ativada já, tá só aguardando a dele. tá. Mas não está aparecendo a imagem da Ione aqui para mim. Nem pra mim também. A minha também não tá aparecendo. Agora, Tem como você só confirmar para mim se a câmera da Ione está ativada? Essa câmera tá aberta? O professor não tá vendo, não. professor, aqui pra gente aparece a câmera dela ativada. Ela tá usando via celular. Tá, você consegue observar que não está aparecendo aqui na chamada, pode ver que está aparecendo o nome dela, Ione Correia Camelo, e não a imagem. Tu consegue observar isso embaixo? Pra gente aqui, pelo menos o que eu tô entendendo, tá aparecendo a imagem dela, né? Normal. Uhum, Não tá visível, entendeu? entendi. Tem alguém da turma que poderia ligar o webcam só para a gente verificar o que está acontecendo? Girline, alguém poderia, Aldo? Alberto, você já ativou sua câmera? Olha, não aparece minha câmera. E é onde? Como que tá essa câmera? Aqui tem ativar vídeo de entrada. Isso. Aqui tá ativado já. Ainda não tá ativada. Eu tô aqui numa aula, no espelho de uma aula. Farmacocinética. Tô nesse slide aqui. Para mim não aparece, nem para mim não está aparecendo nem o vídeo da Ione, nem o vídeo do Alberto. Eu acredito que seja inviável ele fazer esse procedimento pelo aplicativo Teams. Talvez se ele continuasse só ouvindo o que o senhor professor falasse para ele, aí ele ligava via WhatsApp para ela. Seria uma Pode, solução melhor. pode ser. Vocês querem tentar? Só que aí o que acontece? Deixa eu perguntar. Tem como
A Ione, ela tá com um celular ou ela tá no computador? Ela tem como ficar assistindo a aula, os slides pelo computador? Professor, ela tá via celular. Porque aí, Veja agora aí, professor, apareceu ela. Colocando aqui, ó. só um momento. Oi. Oi. Conseguiu aí, professor, visualizar ela? Não consigo visualizar ela. Eu acho que talvez. Professor? Oi. Aparecendo, professor. Mas ela Agora tá aparecendo mesmo. ela sumiu agora. Agora ela não apareceu de novo. Ela tá aparecendo. Ela tá na tela aí, professor. Tá, Vendo ela aqui. Ela. o Alberto Olha. consegue ver ela. Consigo vê-la. Pronto. E ela consegue lhe ver, Alberto? Não, a câmera do Alberto tá dando como se ainda não tivesse disponível. O Alberto não aparece na tela aqui para ela. E agora aparece? Não. Oxe, Deixa eu ver aqui. tô vendo. Não, o Alberto ainda não apareceu aqui, não. Ele tá aparecendo aqui. Tá aparecendo aí já. Apareceu de novo. Ione consegue ver o Alberto? Ainda não, professor. Agora tá. Alguém? Tá, Girlane, você consegue ver o Alberto? Mas eu não consigo. Por quê? Ver como a Ione ela tá falando, como a Ione ela tá falando do celular, tem como você passar a imagem para o lado direito da tela para ver se aparece do Alberto, porque aí não dá de ver todas as telas junto. Procura o Alberto, passando o dedo para o lado direito. Alberto, você consegue ver a Ione? Não, agora não consigo ver mais ninguém, porque tá carregando a tela. Entendi. Entendeu? A Ione consegue ver o Alberto? Não, professor. Não aparece ele pra gente. E Alberto, tu tá falando do telefone também, né? Tá falando no telefone. Ah, entendi. Porque senão eu ia sugerir com vocês dois conversarem por videochamada no WhatsApp e você escutava. Só que como vocês dois estão falando do telefone, fica inviável. Tá complicado. Eu vou continuar a aula, porque senão a gente não consegue finalizar esse conteúdo, tá? Enquanto a Ione e o Alberto vão apertando aí na câmera, vão tentando algum mecanismo
para ver se vocês conseguem visualizar entre vocês aí. Professor, Oi. enquanto não acho uma solução, o Alberto está aí ouvindo, seria correto então, Alberto, mesmo não dando para passar o conteúdo para ela, mas tu já ia ouvindo o professor aí, já ia se preparando para gravar, para fazer essa aula depois, entendeu? Mandar para ela, fazendo esse processo que o professor falou, chamada de vídeo, entendeu? Tentar fazer, pega o link, vai estar salva essa aula, como o professor falou aí, só e tentar fazer. Por enquanto a gente não consegue. Se der certo aqui até o final da aula, continua, mas se não, vai ter que pendurar junto com aquelas 2 aulas pendentes para tentar achar uma saída, entendeu? A minha sugestão nesse momento, enquanto melhora, enquanto a gente consegue organizar essa visualização, é que o Alberto ele acesse, marque um horário com a Ione e o Alberto acesse as aulas gravadas pelo computador e faça uma videochamada com a Ione por WhatsApp. Aí ele vai escutando a aula, ela vai acompanhando nos slides também, que esses slides estão disponíveis lá, e aí ele vai falando o que a gente está comentando aqui. Ele só tem o celular, né, professor? O meu está aqui. Se eu pudesse ajudar com o meu... Agora eu não sei como é que está a situação do Alberto. Está no celular, estou vendo agora a imagem de vocês. Tá olhando? Tá me vendo aí, tá? Ei, A Ione, a gente não está conseguindo te olhar, não, Alberto. Tu não aparece pra gente na tela. Poxa, eu tô vendo vocês. Olha aí, ele tá vendo. Alberto te vê, mas tu não vê ele. Não aparece Alberto aqui pra gente. Entendeu? Não aparece. Eu consigo ver o Alberto, mas não consigo ver a Ione. Tá mudando, tá entre a imagem da Ione e a imagem do Alberto. Agora a Ione apareceu, o Alberto também. Pronto. Pra gente, o problema é pra cá agora, que não aparece é pra cá, pra Ione e o Alberto. A Ione, ela vê a imagem de outra pessoa ou não? De alguém? Não. Ninguém. Somente ela consegue visualizar ela na tela. Tá, então, tenta puxar a tela para o lado direito. Coloca o dedo na tela e puxa para o lado direito, vê se aparece. Em cima da tela dela ou no meio da tela geral? No meio da tela, do celular. Puxa para a direita. Manda puxar para a direita. A pessoa quer que puxe. Porque olha só o que acontece. A Ione, ela tem que procurar aí no celular dela como ela acha o Alberto, porque como tem vários alunos, ela tem que procurar aí cadê o Alberto nesses alunos. Ela achou o Alberto. Na hora de clicar para ter acesso a ele, não consegue, entendeu? É como se não tivesse disponível. É esse que é o problema. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta. Ela consegue ver qualquer outro aluno ou ela não vê ninguém quando ela puxa? Deixa eu ver aqui, ela fazer um teste. Para mim, a imagem do Alberto está até nítido aqui. Está bem nítido. Não, Gil, eu me referi que meu Wi-Fi caiu e eu não tenho dados, entendeu? Professor, então você pode seguir a aula para não atrapalhar o pessoal, enquanto a gente vai tentando aqui. Vamos ver que se aparecer e der certo. Se não, a gente vai caminhar para esse lado aí que a gente tentou, entendeu? Que é o Alberto já ir pegando esse conteúdo de hoje, aí preparando o vídeo que ele vai ter que fazer para ela, e aí vai ter que resolver com ela, entendeu? Tá. Deixa eu só te dar uma outra sugestão. Caso não dê certo, agora eu quero que você tente procurar aí
no celular dela alguma opção que diz assim, peraí, só um momento, ativar, alguma opção que fala ativar vídeo de entrada, porque se tiver alguma opção aí, você vê se tem números, você vê se tem ponto, se tiver ativar vídeo de entrada, aí você clica nele para desativar, para ativar, porque aí aparece todo mundo, quem está com o vídeo, entendeu? Tá bom. Ativar vídeo de entrada, vê se tu encontra isso, em alguma parte do celular aí, das opções. Tá bom. Tá, beleza, vou procurar. Tá. Vou botar os slides novamente. Obrigado aí, professor, pela compreensão. Nada, disponha. Até que enfim, Alberto, olhamos aí. Ah, tá vivendo? Bom, Professor, lá. Deu certo aqui, professor. Era ativar a entrada mesmo, não era? Isso, ativou. Foi lá e ativou a entrada. Pronto, perfeito. Aí agora vê se eles se olham aí para o Alberto ir fazendo os sinais, tá? A linguagem de sinais. Então, você olhando aí, beleza? Valeu, doutor. Obrigado, professor. Nada. Alberto, se eu estiver falando muito rápido, qualquer pergunta, você pode interromper, viu? Tudo bem, doutor. Então, vamos começar. Vamos retornar. Como eu comentei para vocês anteriormente, quando nós falamos em farmacocinética, nós estamos falando do movimento que o fármaco faz no organismo. E aí, quando nós pensamos nessa questão da farmacocinética, ela é dividido em 4 etapas, tá? É dividido na etapa de absorção, na etapa de distribuição, na etapa de metabolismo e na etapa de eliminação. Então, toda vez que o medicamento ele é administrado no nosso organismo, ele vai passar por essas etapas: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A absorção é a capacidade do fármaco ele entrar na corrente sanguínea, isso seria a absorção. Distribuição é a capacidade do fármaco ele circular pelo organismo, pela corrente sanguínea, e sair da corrente sanguínea e ir para os tecidos. E aí nós temos a terceira etapa, que é o metabolismo, que também pode ser chamado de biotransformação. Então, vamos começar a entender isso. O que seria o processo de metabolismo? Quando nós falamos em metabolismo, nós estamos falando que é a necessidade que o fármaco tem de sofrer mudança na estrutura química para que ele possa facilitar a sua eliminação. Como assim? Gente, toda vez que o medicamento ele é ingerido pelo nosso organismo, que ele é absorvido, ele tem um perfil lipídico, ele tem um perfil lipossolúvel, ele tem um perfil de afinidade com gordura. Logo, ele tem dificuldade em ser eliminado. E para facilitar o processo de eliminação, precisa-se do metabolismo. Como vocês podem observar aí, nesse slide 17, tem dizendo assim,
Os fármacos, eles são eliminados. Como é que os fármacos, eles são eliminados? Pelo processo de biotransformação e, consequentemente, depois que são biotransformados, ele é excretado na urina ou na bile. Mas para que aconteça esse processo de eliminação, principalmente no sistema renal, precisa com que as substâncias sejam transformadas, sejam metabolizadas. Só para vocês compreenderem melhor. O que é que acontece? O sistema renal, gente, ele é repleto de água. Os rins, eles são repletos de água. Quando se tem um medicamento que ele tem perfil lipídico, quando nós temos um medicamento que ele tem perfil gorduroso, ele não consegue ser eliminado no sistema renal. E aí, a necessidade de quê? Que aquele medicamento lipofílico, ele possa sofrer metabolismo para que venha a ser eliminado do nosso organismo. Então, qual seria o objetivo da biotransformação? O objetivo da biotransformação é deixar substâncias lipofílicas em substâncias mais hidrossolúveis, com o objetivo de facilitar sua eliminação lá no sistema renal. Quais são os principais órgãos que metabolizam os medicamentos? Nós temos aí o fígado, nós temos os rins e nós temos o intestino. Mas, além disso, nós também temos aí nós temos o sangue, nós temos o pulmão. Basicamente, todos os órgãos do nosso corpo, eles têm capacidade de facilitar a eliminação, a biotransformação dos fármacos. Contudo, se observar no slide 17, eu botei aí o fígado, o nome fígado em vermelho, para destacar que o fígado é o principal órgão metabolizador. Mas por que o fígado ele é o principal órgão metabolizador? Existe uma explicação biológica para isso, tá? Existe uma explicação fisiológica. O que seria isso? O fígado, turma, ele é um órgão que é repleto de enzimas, e essas enzimas, elas são responsáveis pelo processo de metabolismo, seja de substância endógena, aquelas produzidas pelo nosso corpo, ou de substâncias exógenas, aquelas que nós ingerimos, né, adquirimos do meio externo, a exemplo dos medicamentos. Como nós estamos falando aí de modo geral do metabolismo, nós temos que entender uma coisa, nós temos duas vertentes. Que vertentes são essas? Nós temos a vertente da metabolização das drogas, para elas serem mais facilmente eliminadas, e nós temos também a importância do metabolismo para deixar drogas inativas em drogas mais ativas. Não sei se vocês recordam, mas lá no início das nossas aulas e presencial, eu comentei para vocês de um termo chamado prodroga, tá? Prodroga. O que é prodroga? É um fármaco, é uma substância inativa que, quando passa pelo processo de metabolismo, ela se transforma na substância ativa. Então, geralmente as prodrogas, para se transformar em uma substância ativa, ela precisa passar pelo metabolismo. Logo, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o metabolismo tem duas vertentes. Ele serve para ajudar na eliminação dos fármacos, porque vai deixar o fármaco mais hidrossolúvel, como ele também serve para deixar fármacos inativos em substâncias ativas, a exemplo das prodrogas. Turma, qualquer dúvida pode perguntar. Como tem nessa imagem aí para vocês, gente, os locais de biotransformação das drogas, né? Lembrando que o termo biotransformação é a mesma coisa que metabolismo. Então, os rins, eles metabolizam, o trato gastrointestinal, como o intestino,
metaboliza, o sistema respiratório também metaboliza, o sangue também metaboliza. Contudo, se vocês observarem, eu coloquei até o fígado como principal órgão metabolizador, porque o fígado ele é rico nessas enzimas que metaboliza, tá? O fígado ele é rico nessas enzimas que metaboliza. Só como curiosidade, para vocês compreenderem melhor, o fígado, gente, ele tem um conjunto de enzimas que é chamado citocromo P450, tá? Esse conjunto de enzimas que é responsável pela quebra das substâncias, ou seja, do metabolismo. E qual seria o objetivo do metabolismo que eu comentei anteriormente para vocês? O objetivo é deixar as substâncias lipofílicas em substâncias hidrofílicas, ou seja, deixar as substâncias que não têm capacidade de ser eliminada nos rins, tendo capacidade para ser eliminada. E aí, esse metabolismo ele acontece de duas maneiras. O metabolismo ele acontece através de duas reações. Essas reações elas são chamadas de reações de fase 1 e reações de fase 2. Então, essas reações de fase 1 e fase 2 são as que são responsáveis para deixar os fármacos, quando chegam no fígado, em substâncias mais hidrossolúveis. No slide seguinte, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que acontece essa reação e a diferença dessas duas reações, reação de fase 1 e reação de fase 2. Lembrando que essas reações elas acontecem no fígado. Só um momento, turma. Vou voltar aqui o compartilhamento dos slides. Certo, turma. Eu comentei para vocês em relação ao metabolismo. Ele acontece no fígado, principalmente. Um dos motivos de acontecer principalmente no fígado, porque o fígado é o órgão que mais apresenta quantidade de enzimas, tá, metabolizadoras, e esse metabolismo acontece de duas maneiras, né? Através da reação de fase 1 e a reação de fase 2. Eu quero que vocês observem no slide 20 essas duas figuras. Nós temos um comprimido aí, que é representado em amarelo, e nós temos aí, em seguida, essas caixas que está representado aí pela cor verde e a cor azul, onde tem fase 1 e fase 2. O que é que acontece?
Quando o medicamento ele passa pela fase 1, significa que as enzimas do fígado, que são aquelas enzimas que eu falei para vocês, que recebem o nome de citocromo P450, essas enzimas, através das reações químicas de oxidação, de redução ou de hidrólise, eles têm a capacidade de fazer com que o organismo metabolize esses fármacos, ou seja, tem a capacidade do organismo em quebrar essas substâncias. E isso é a reação de fase 1, quando tem a participação de enzima e acontece ou oxidação, ou redução, ou hidrólise. Qual o objetivo mesmo dessa reação? O objetivo dessa reação é deixar o fármaco que tinha perfil lipídico com um perfil hidrossolúvel. Se por acaso esse fármaco, mesmo com a reação de fase 1, ele não consiga se tornar hidrossolúvel ao ponto de ser eliminado pelo sistema renal, ele vai ter que passar pela fase 2. Essa fase 2, ela não é uma reação enzimática. Acontece no fígado, mas não é através de enzimas. O que é que acontece na reação de fase 2? A reação de fase 2, turma, o objetivo dela é pegar a substância, é pegar o fármaco e se ligar a um outro produto, a uma outra substância que é produzida pelo nosso corpo. Inclusive, nesse slide, no final dele tem aí, ó, conjugação com ácido glicurônico. Essa conjugação com ácido glicurônico acontece na fase 2 e o objetivo dessa fase 2 é deixar totalmente a substância hidrossolúvel e pronto para ser eliminado. E toda vez que acontece a reação de fase 2, que conjuga com outro produto, com outra substância, o fármaco ele fica totalmente inativo e pronto para ser eliminado pelo sistema renal. É importante compreender que não necessariamente existe uma sequência para acontecer a fase 1 e fase 2. Né? Isso é só uma nomenclatura, uma classificação, mas não significa que todo fármaco vai passar pela fase 1 e fase 2. Não. Pode ser que o fármaco só passe pela fase 1 e já seja eliminado. Pode ser que o fármaco passe pela fase 2 sem passar pela fase 1. Como pode ser que o fármaco ele passe pela fase 1 e depois pela fase 2. Então, não existe uma sequência para isso. O que eu posso afirmar para vocês que precisa passar pela fase 1 ou 2 para ser eliminado. Os fármacos, para ser eliminados, eles precisam sofrer metabolismo para se tornar hidrossolúvel. E aí, em relação ao metabolismo de fase 1 ou reação de fase 1, vamos entender como é que funciona. Para acontecer a reação de fase 1, o fármaco ele vai no fígado, chega ao fígado e sofre reações de oxidação, hidrólise ou redução. Toda vez que o fármaco ele sofre uma reação enzimática, ele é convertido em outra substância, ele é convertido em outra molécula. Essa conversão em outra molécula pode originar um composto inativo, ou menos ativo, ou mais ativo que a molécula original. Então, toda vez que passa pela reação de fase 1, ocorre o processo de produção de metabólito, ou seja, uma outra substância que pode ser ativa, inativa ou menos ativa da original. E aí nós temos o metabolismo de fase 2, que eu comentei para vocês, que é a conjugação, tá? A conjugação com ácido glicurônico. E o objetivo dessa fase 2 é deixar as substâncias mais hidrossolúvel e inativa pronta para ser eliminada. Como que é isso? Quase finalizando, gente, essa etapa do metabolismo,
nós temos os fatores associados à biotransformação, ou, em outras palavras, fatores que modificam o processo de biotransformação. Quando eu falo fatores modificados da biotransformação, isso significa sim. Significa o quê? Que são fatores que podem aumentar o processo de metabolismo ou pode diminuir o processo de metabolismo. Exemplo, polimorfismo genético. O que seria isso? Tem pessoas que podem ter um gene associado, né, um fator genético associado ao aumento da produção enzimática de enzimas no fígado e facilitar, aumentar a biotransformação, tá? Como também pode ter pessoas que não tenham esse gene que facilita o processo de biotransformação. O sexo também pode influenciar na biotransformação. Sabe-se que geralmente os homens têm um metabolismo mais rápido, mais acelerado do que as mulheres. E um dos motivos é porque os homens eles têm um aporte proteico, ou seja, uma maior quantidade de proteína do que as mulheres. E aí as proteínas acabam produzindo as enzimas no fígado. A idade influencia também no metabolismo, tá? Como assim que a idade influencia no metabolismo? Geralmente, crianças e idosos têm um metabolismo mais lento, tá? E já adultos jovens têm um metabolismo mais acelerado, tá? Doenças, né, patologias, pode influenciar também no processo de aumento ou não do processo de metabolismo. Exemplo, pessoas que têm cirrose, pessoas que têm hepatite, câncer hepático, pessoas que têm problema no fígado, possivelmente vai ter dificuldade em metabolizar as substâncias. Resumindo, vai ter dificuldade em deixar essas substâncias, esses fármacos mais hidrossolúveis para poderem ser eliminados. Logo, esses fármacos que não são eliminados adequadamente, eles vão permanecer mais tempo no organismo. E aí pode chegar a uma dose tóxica, pode ter efeitos adversos. E os últimos 2 fatores que influenciam o metabolismo, gente, é o que nós chamamos de indução enzimática e inibição enzimática. Se vocês observarem, ficarem atentos no próprio nome, indução enzimática e inibição enzimática, vocês conseguem compreender o que está dizendo esses 2 termos. Quando eu falo indução, eu estou falando de aumento. Quando eu falo inibição, eu estou falando de diminuição. E o termo que eu falo de aumentar e diminuir é as enzimas. Então, existem fatores que podem lá no slide, né? Exemplo, tem medicamentos que aumentam as enzimas do fígado, então aumenta o metabolismo, e tem substâncias que diminuem as enzimas do fígado, então diminui o processo metabólico. Como é possível ver nesse slide aqui, ó. Nesse slide, a gente tem exemplo de algumas substâncias que são indutoras enzimáticas e substâncias que são inibidoras enzimáticas. Em verde, nós temos aí as... Oi. Alguém quer perguntar? A internet está ruim, não está. Aqui, ó, o vídeo, a qualidade da... Oi, Thaisa. Você está conseguindo me escutar? Oi,
Oi, professor, boa noite. Eu entrei agora. Eu estou conseguindo te ouvir agora, esses slides, eu não estou vendo, acho que minha conexão está... Isso, possivelmente a conexão. Se o slide não está aparecendo, talvez seja a internet. Mas, Pois é. mas foca em estar escutando e anotando que essa aula está sendo gravada e vai estar disponível depois para facilitar a vida de vocês. E todos esses slides... E todos esses slides que eu já passei para vocês sobre forma de farmacêuticas, via de administração de medicamento, e agora farmacocinética, eu vou mandar para o e-mail da Gislaine, e ela vai dar um jeito de passar para o grupo da turma, no AVA, alguma coisa assim, tá bom? Porque como o nosso é AMI, certo? Para vocês ficarem mais fácil ter os slides em mãos. Tá bom, eu agradeço, porque sempre eu vou estar entrando esse horário, porque meu horário mudou lá no trabalho. Tudo bem. Aí eu vou me atrasar. Certo. Então, gente, como eu estava comentando para vocês, em relação às substâncias que são indutoras e inibidoras. Indutora aumenta, inibidora diminui. E diminui e aumenta o quê? As enzimas do fígado. Olha só um exemplo de substâncias indutoras enzimáticas, ou seja, que aumentam as enzimas do fígado. Nós temos aí o álcool, o álcool, gente, é a cachaça, tá? Cerveja, 51, pitu, uísque, tá? E nós temos aí um outro fármaco que aumenta as enzimas do fígado, que é o omeprazol. O omeprazol, gente, é um fármaco inibidor da bomba de próton. Esse fármaco, ele tem a função de ser usado para o tratamento da gastrite e da úlcera. Nós temos aí um fármaco também que é indutor, que é o fenobarbital, que é muito conhecido como sossega-leão, que é o Gardenal, né? É tanto que tem muitas pessoas aí que brincam, a pessoa está ficando doida, tem que tomar um Gardenal, né? Por quê? O Gardenal, que é o fenobarbital, ele é uma substância que é um ansiolítico, acalma a pessoa. E nós temos aí a rifampicina. Rifampicina é um antituberculoso. É utilizado aí para o tratamento do paciente que tem tuberculose. Então, o álcool, o omeprazol, o fenobarbital e a rifampicina são substâncias que aumentam as enzimas do fígado. Para ficar um pouco mais claro sobre isso, eu acredito que vocês já ouviram falar que muitas substâncias não podem ser administrada ou não pode ser usada quando a pessoa faz a ingestão de bebida alcoólica, né? Nem antes, nem depois. Por exemplo, a pessoa bebeu cerveja hoje, então amanhã não pode tomar um medicamento, ou hoje não pode tomar um medicamento. Ou a pessoa toma um medicamento e depois vai tomar cerveja, também não pode. Por quê? Que muitos medicamentos não pode ser consumido por que vários medicamentos eles não podem ser consumidos com a presença de bebida alcoólica? Porque a bebida alcoólica ela é indutora enzimática. Como assim? Toda vez que a pessoa ingere bebida alcoólica, as enzimas que estão no fígado, elas começam a aumentar. Começa a se produzir mais enzimas no fígado. E aí o que acontece? Quando você ingerir aquele medicamento, que ele for para o fígado, como tem muita enzima, essa enzima vai acabar metabolizando o medicamento mais rápido. E aí isso vai levar à perda do efeito. Vou dar um exemplo na prática para vocês. Exemplo. A pessoa que vai tomar um antiparasitário, né? Um secnidazol, por exemplo. A pessoa que vai tomar o secnidazol. O secnidazol, ele é um fármaco. O secnidazol, ele é um fármaco antiprotozoário. Ele é utilizado aí para giardíase, é utilizado aí para amebíase, tá? Então, olha só. Vamos imaginar que a pessoa precisa fazer a ingestão do secnidazol, mas ela fez a ingestão de bebida alcoólica também. A bebida alcoólica vai aumentar as enzimas do fígado,
Quando o cefnidazol chegar no fígado, como tem muita enzima, essa enzima vai acabar metabolizando o cefnidazol, eliminando o cefnidazol mais rápido antes de o cefnidazol fazer o efeito. Por isso que vários fármacos não podem ser ingeridos com bebida alcoólica, pois o álcool aumenta as enzimas do fígado. E aí o seu metabolismo é mais rápido e o medicamento ele perde efeito porque acaba sendo eliminado mais rápido, não dá tempo de fazer efeito. E aí eu falei para vocês dos indutores enzimáticos. Agora eu vou falar para vocês dos inibidores enzimáticos. Da mesma maneira que existem substâncias que aumentam as enzimas do fígado. Oi. Professor. Oi. O Alberto está fora do ar e eu estou aqui tentando ajudar a Ione. A Ione está perguntando o seguinte, a respeito do... A pessoa é diabético, né? E aí ele faz o uso da medicação. Ela diz que conhece, tem amigos que ela conhece que faz o aplique, né, para diabetes, para controlar, mas acaba bebendo naturalmente, levando uma vida naturalmente bebendo. Ela está perguntando se nesse caso, aquele remédio que é específico para diabético, ele pode não estar tendo o efeito que ele está pensando que está tendo e aí acabar se prejudicando? Tá. Vou responder a sua pergunta, mas o Alberto ele estava aparecendo aqui para mim, viu? Talvez seja aí da Ione, até que eu não estou nem tá aparecendo aqui também para mim, talvez seja aí. Mas só respondendo a sua pergunta, olha o que acontece. Quando a pessoa ela é diabética e ela faz o consumo de bebida alcoólica, qual é o grande problema associado a isso? A bebida alcoólica ela tem a probabilidade de aumentar as taxas de glicose. Então, é muito comum pessoas que utilizam a bebida alcoólica e essa bebida alcoólica aumenta as taxas de açúcar no sangue. Então, isso agrava o processo de diabetes. Contudo, o que acontece? Ela continua tomando um medicamento antidiabético, ou a insulina, ou a metformina, os medicamentos que é utilizado para o diabetes. O que vai acontecer? O medicamento em si, ele vai tentar exercer o seu efeito, mas não vai ser um efeito adequadamente, porque pode ser que a bebida alcoólica esteja aumentando as taxas de açúcar no sangue, como também alguns medicamentos, eles vão ser metabolizados mais rápido e vão ser eliminados. E aí o que vai acontecer? O indivíduo, ele não vai ter o efeito do medicamento porque o álcool está eliminando o fármaco antidiabético mais rápido. E aí, consequentemente, ele vai ter as complicações. É tanto que é muito comum os pacientes que são diabéticos, que faz a ingestão de bebida alcoólica, sempre ter o que nós chamamos aí de diabetes descompensada. O que é essa diabetes descompensada? É quando o medicamento, teoricamente, nenhum consegue exercer o seu efeito, porque o álcool ajuda a cortar esse efeito. Deu para entender, para explicar para a Ione? Para ela da melhor forma. Se o senhor conseguir falar com o Alberto, é só comunicar para ele que eu não consegui de jeito nenhum. Se ele estiver ouvindo, Alberto, vai ter que seguir aquele padrão, fazer o vídeo mesmo e depois fazer aí a análise do vídeo. Porque eu não estou conseguindo, não. Eu já tentei tudo que foi jeito aqui na câmera, mas não vai, professor. Tá bom, tudo bem. Obrigado aí, professor. De nada. E aí, turma, além dos fármacos indutores enzimáticos, nós temos os fármacos inibidores enzimáticos, ou seja, nós temos fármacos que diminuem as enzimas do fígado, como, por exemplo, a cimetidina. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar da cimetidina. A cimetidina é um fármaco utilizado para o tratamento da gastrite e úlcera. Contudo, tem que tomar muito cuidado com o uso da cimetidina, porque ela causa alguns efeitos adversos um pouco complicados, como, por exemplo, homens que utilizam cimetidina podem desenvolver ginecomastia, que é desenvolvimento das mamas,
como também pode levar à produção de secreção por essas mamas, tá? Nós temos aí um outro fármaco que é inibidor enzimático, que é a eritromicina, que é um antibiótico. Nós temos o cetoconazol, que é um antifúngico. Nós temos a quinidina. A quinidina é um medicamento antimalárico, utilizado aí para o tratamento da malária. E nós temos o disulfiram, que é um medicamento utilizado para o tratamento do alcoólatra. Não sei se vocês já ouviram falar, o princípio ativo desse medicamento é disulfiram, mas o nome comercial dele é antietanol. É um medicamento utilizado aí para o tratamento do alcoolismo, tá? Então, todos esses medicamentos que eu falei para vocês agora são medicamentos que são chamados aí de inibidores enzimáticos. Professor, Oi, Gerlane. esse cimetidina, o mesmo pode ocorrer com a mulher dessa produção de líquido na mama? Sim, Gilane. É tanto que essa tua pergunta é muito pertinente. É muito comum médicos, né, pediatras, ginecologistas, prescrever a cimetidina para as mulheres que estão amamentando para ajudar na produção do leite. Entendi. Agora, por exemplo, como eu comentei para vocês, a cimetidina ela aumenta as mamas, como aumenta a produção do leite. Não adianta, por exemplo, mulher estar tomando cimetidina para aumentar as mamas, porque as mamas das mulheres já são desenvolvidas. A do homem que não é desenvolvida, por isso que a cimetidina acaba aumentando. E quando eu falo desenvolvimento das mamas, não é um crescimento totalmente perfeito. Só fica tipo que tu sente cheio. Justamente. Ó, só para você ter... Eu fiz um tempo, agora que eu tô... eu passei pelo médico, não foi... Nem me falaram sobre isso, mas eu fiz o uso dela e aumentou, e também até hoje eu tenho líquido dos seios. Aí eu fiz até um teste um tempo atrás, só que nenhum médico me falou a respeito dessa composição da cimetidina que causaria isso. Isso. Uhum. E você fez o uso da cimetidina, certo? Isso. Pois com certeza foi a cimetidina que aumentou a produção de secreções, que a gente chama de galactorreia, tá? E se tiver aumentado um pouco as mamas, também é chamado de ginecomastia. Quando eu trabalhava em farmácia comercial, uma vez eu me deparei com uma situação que foi um homem, né? Na verdade, ele estava querendo ser uma mulher trans, né? Quem souber aí pode até me corrigir, mas se não me falha a memória, a nomenclatura é mulher trans. Ele era um homem que queria se tornar uma mulher. E um dos medicamentos que foram prescritos para aumentar as mamas, para depois colocar a prótese, foi a cimetidina. Tá? E aí, literalmente, começou a ocorrer o aumento das mamas ao ponto para depois facilitar a colocação das próteses. Então, a cimetidina ela pode ser utilizada com esses fatores. Contudo, gente, só para vocês terem ideia, a cimetidina ela causa tanto efeitos adversos, que hoje ela basicamente quase não é mais utilizada, vendida comercialmente. Ela é mais utilizada a nível hospitalar, por causa desses efeitos adversos que ela ocasiona. Professor? Sim. E aí, com o uso dela, como a médica me falou, de uma glândula que a gente tem que estimula a produção, né? Então, quem faz o uso dela, ficar fazendo o estímulo, aí vai mais estimular mais ainda essa glândula que a gente tem, que eu esqueci o nome dela, que estimula a produção dessa secreção, que não é em si não é o leite, né? Mas é como se fosse. Justamente. O problema do uso demais da cimetidina é porque isso pode favorecer com que o indivíduo possa desenvolver, por exemplo, o crescimento de células anormais nos seios, né? E isso pode levar a algumas complicações, porque você acaba sobrecarregando o organismo nessa produção desnecessária. Isso, justamente.
certo? Professor, Oi. Mira, boa noite. Então, nesse caso, se acontece tudo isso com a mulher ou com o homem que queira ter mulher, não pode ser também de quem tomar demais a cimetidina ter câncer de seio por conta dela? Pode sim. Por exemplo, que têm câncer, mulheres que têm câncer na família, mulheres que já tiveram, deve estar evitando o uso da cimetidina por causa desse aumento dessas células, do desenvolvimento dessas células, porque pode acabar desenvolvendo uma célula cancerígena. Por isso que eu estou comentando para vocês. Hoje, basicamente, quase não é mais vendido cimetidina na farmácia. Hoje, a cimetidina é quase considerado um medicamento de uso hospitalar, porque ela só é utilizada em casos necessários mesmo, para evitar justamente esses efeitos adversos, Talmira. Certo, obrigada. E também acontece que os homens que tomam muita cimetidina também diminuem a potência sexual. Eu já tive alguns amigos que disseram que estavam sentindo. Sim, só um momento. Porque o que acontece? Vou voltar bem aqui os slides. O que é que acontece? Uma vez que ocorre a produção demais de leite, desculpa, ocorre demais a produção de secreções mamárias e também aumento dessas mamas, o que vai acontecer? O indivíduo acaba produzindo alguns hormônios sexuais femininos, aumentando esses hormônios sexuais femininos, como, por exemplo, aí, o estrogênio. E aí você sabe que o homem, para facilitar esse processo de ereção, precisa ter testosterona e não estrogênio. Ah, tá. Agora eu entendi. Até porque, Talmira, o homem, ele também produz estrogênio, só que ele produz em menor quantidade do que as mulheres, muito menor. E, igual mulheres produzem testosterona, só que em menor quantidade do que homens. Tudo na medida certa. Isso. Ah, obrigada. De nada. Turma, e para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos falar do último processo de farmacocinética. Recapitulando, farmacocinética é o movimento que o fármaco faz no organismo. E esse movimento ele é dividido em 4 etapas: absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que é a eliminação. Então, o fármaco ele foi absorvido, o fármaco ele foi distribuído, o fármaco foi metabolizado, agora está na hora do fármaco ser eliminado do organismo, tá? Então, o fármaco ele precisa ser eliminado do organismo. E aí, quando nós falamos nessa eliminação, existe também vários órgãos que podem tirar o medicamento de dentro do corpo. Pode ser pela bile, através da vesícula biliar, pode ser eliminado pelo intestino, os medicamentos podem ser eliminados pelos pulmões, o medicamento ele pode ser eliminado por secreções, como, por exemplo, leite nas lactentes. É tanto, gente, que tem vários medicamentos que passam para o leite materno e que as mulheres, quando estão amamentando, não podem tomar aquele medicamento, porque isso pode levar um efeito no feto, no bebê, no recém-nascido, tá? Então, por quê? A eliminação de substâncias acontece por vários mecanismos, seja pelo intestino, pelo pulmão, pelo leite, pela bile, mas o principal local de eliminação dos medicamentos é pelo sistema renal, são pelos rins, e é eliminada através do processo de formação da urina. Para nós compreendermos como é que ocorre o processo de eliminação dos medicamentos pelo sistema renal, a gente vai observar esse slide aqui. Olha só,
O processo de eliminação dos medicamentos acontece basicamente... Só um momento. Essas substâncias, ela acaba sendo eliminada através de alguns processos pelo sistema renal. O processo de formação da urina ou eliminação de substância acontece por três processos: através da filtração glomerular, através da secreção tubular e através da reabsorção tubular. Primeira coisa, como é que acontece o processo de filtração? Os medicamentos em si, eles chegam até os rins pelas artérias renais. E os fármacos que estão nesse sangue, eles acabam indo para o espaço de Bowman. Vou para o slide seguinte para vocês observarem a imagem. Olha só. Então, observa a imagem aqui. Isso daqui é um rim. E se vocês observarem, por exemplo, aqui nos rins nós temos o glomérulo, que é essa bolinha de veia que vocês podem observar aí, que ao redor dela tem um que nós chamamos de cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. O que é que acontece? O que é que acontece aqui? O medicamento, ele chega aqui no rim, através desse capilar, através desse sangue, através desse glomérulo, e aí, o que é que vai acontecer? As substâncias, elas vão sair do sangue e vão entrar nesse tubo oco. Se vocês observarem, o sistema renal ele é dividido em túbulo contorcido proximal, que é esse primeiro, perto do glomérulo. Depois vem essa alça de Henle, que é essa parte mais fina. Depois vem o túbulo contorcido distal, que fica mais próximo do ducto coletor. Então, esse aqui é o sistema renal. Então, o que é que vai acontecer? Os fármacos chegam no sangue, aqui no glomérulo. Esse fármaco, ele se difunde para dentro da cápsula de Bowman. Esse fármaco, ele passa para dentro do túbulo. Passando para dentro do túbulo, esse fármaco, ele vai percorrer até chegar aqui no ducto coletor. Contudo, nós temos uma segunda etapa, que é o que nós chamamos de secreção tubular, ou secreção renal. O que é que acontece? Muitos fármacos que chegam aqui nesse glomérulo, ele não consegue ser filtrado, ele não consegue entrar nesse túbulo. E aí o que é que vai acontecer? Esse fármaco ele vai sair por essa arteríola eferente, vai para esse plexo capilar, que é esse emaranhado de capilares ao redor dos túbulos, e aí, em uma porção desse túbulo, o fármaco ele vai ser secretado, ou seja, ele vai ser empurrado para dentro do túbulo renal. E aí, o fármaco está dentro do túbulo, vai percorrer esse túbulo até ir para o ducto coletor, que é próximo da bexiga, para formar-se a urina. Então, nós temos aí dois processos iniciais: a filtração, que acontece no glomérulo, e a secreção, que acontece ali pelos túbulos. Então, olha o que eu estava querendo dizer. Os fármacos não absorvidos pelo filtrado glomerular, ou seja, os fármacos que não passaram pelo glomérulo, eles vão sair pelas arteríolas eferentes, que formam um plexo capilar ao redor do lume no túbulo proximal. E ali ele vai ser secretado, ou seja, vai ser empurrado. Os fármacos vão sair desse plexo capilar e vão ser empurrados no túbulo contorcido por transporte ativo. Pronto. De modo geral, os fármacos, as substâncias estão todas dentro desse túbulo. Agora está pronto para ser eliminado. Só tem um detalhe. Tem a terceira etapa, que é chamado de reabsorção tubular. Essa reabsorção tubular, turma, significa o quê? Que se por acaso os fármacos que estão, as substâncias que estão dentro dos rins, dentro dos túbulos renais, elas estiverem lipofílicas ou lipossolúvel, elas não conseguem ser eliminadas, porque elas vão lá para a urina repleta de água, elas não conseguem ir.
então ela acaba sendo reabsorvida. Esse é o processo de reabsorção. Quando os fármacos têm perfil muito lipossolúvel, elas acabam sendo reabsorvidas, o que não é adequado. E assim nós temos a nossa última etapa, né, da farmacocinética, que é a eliminação. E aqui, como eu comentei para vocês, reabsorção tubular. Fármacos deslocam em direção ao túbulo contorcido distal, sua concentração aumenta e excede a do espaço perivascular, ou seja, o fármaco ele acaba sendo reabsorvido. Geralmente, um fármaco ácido fraco ele é melhor excretado em urina básica, e um fármaco base fraco é melhor excretado em urina ácida. São diferenças de pH. Quando o pH é igual, melhor absorção, que é aquilo que eu comentei para vocês. Os medicamentos eles são melhores absorvidos quando ele vai para o local onde está de acordo com o seu pH. Ou seja, o fármaco ácido é melhor absorvido no estômago porque o estômago é ácido. O fármaco básico é melhor absorvido no intestino porque o intestino é básico. E já a eliminação é ao contrário. Os fármacos são melhores eliminados quando os pHs são diferentes. Fármaco ácido é melhor eliminado em urina básica. Fármaco básico é melhor eliminado em urina ácida. E aí, eu vou comentar agora para vocês de dois termos que nós chamamos de parâmetros farmacocinéticos, que é o que nós chamamos aí de depuração em português e clearance em inglês, tá? Que é a mesma coisa aqui, depuração. E nós temos aqui meia-vida de drogas. Certo. Então, o que seria depuração? Depuração, gente, indica a remoção completa de determinada substância de um volume específico de sangue na unidade de tempo. É extremamente relevante para estabelecer a dose da droga em tratamento de longo prazo. O que é que acontece? Toda vez que nós ingerimos medicamentos, de modo geral... Só um momento. O que é que acontece? Vários medicamentos, eles podem se espalhar por compartimento, eles podem se espalhar por órgãos. E aí, o que é que acontece? Esses medicamentos, quando eles se espalham aí por órgãos, eles se espalham por compartimento, eles podem ficar, por exemplo, no rim, no fígado, no coração. Então, quando eu falo depuração, é um termo para dizer a quantidade de substância que saiu do nosso organismo, se aquele medicamento, se aquele fármaco, se aquela substância foi eliminada, foi depurada do nosso organismo, dos órgãos. E isso é muito importante para quem faz tratamento a longo prazo. Por quê? A pessoa utiliza por 5, 10 anos uma substância. E essa substância, querendo ou não, toda vez que ela tomar, uma parte dela vai se acumular nos tecidos. Vai se acumular no tecido adiposo, pode se acumular no coração, pode se acumular no cérebro. E aí, muitas vezes, a dosagem ela vai ter que ser mudada. Porque como ela já tem uma certa quantidade de substância no organismo, ela tem que adaptar aquela dose. Isso aí seria a depuração, a capacidade do organismo em eliminar, retirar do corpo a substância. E o nosso último parâmetro é o que nós chamamos aí de meia-vida de droga, tá? Quando nós falamos meia-vida de droga, nós temos que entender que isso é um conceito muito importante. E é um conceito que ele é tido como cronológico. O que seria isso? É um conceito cronológico e indica o tempo em que uma grandeza considerada reduz pela metade do seu valor. Em outras palavras, vamos para a prática. Sabe aquela história de tomar um medicamento de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas? O que seria basicamente isso? Esses intervalos de dose. Significa que é um momento que você precisa repor o fármaco, a substância no organismo, para que volte a ter efeito ou para que continue fazendo efeito.
Quando eu falo meia-vida de droga, é o tempo que leva uma droga para reduzir a sua concentração no organismo pela metade. Por exemplo, vamos imaginar um medicamento que a concentração dele é 100 miligramas. Você ingeriu 100 miligramas. Logo, chegou na corrente sanguínea 100 miligramas. Depois de mais ou menos 2 horas, eu fiz a dosagem da concentração do fármaco no sangue e eu não encontrei mais 100 miligramas. Eu encontrei a metade, 50 miligramas. Se eu encontrei só 50 miligramas, que é a metade de 100, e em 2 horas, após 2 horas, significa que a meia-vida da droga é 2 horas. Ou seja, meia-vida significa o tempo que demora uma droga para reduzir pela metade no organismo, tá? Então, toda vez que eu falo meia-vida, eu quero saber do tempo, das horas, dos minutos, dos segundos em que uma substância demora para se reduzir, para reduzir a sua concentração pela metade no organismo. Em farmacocinética, meia-vida da droga representa o tempo gasto para que a concentração plasmática ou a quantidade original de um fármaco no organismo reduza a metade. Pronto, turma. Assim, nós finalizamos o nosso conteúdo de farmacocinética.